Boa noite, boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, curadora e mediadora da confraria, e estou aqui para falar da minha experiência com a Clarice e para ouvir vocês de como foi a entrada da Clarice na vida de cada um. A Clarice é um furacão, a Clarice tira a gente do lugar comum, a Clarice joga a gente na parede, chama a gente de lagartixa de verdade, porque ela vira a gente do avesso, a gente sai da nossa realidade e passa a viver uma outra história, a gente atravessa a parede, a gente muda completamente a partir do momento que a gente se depara com a leitura dela. É uma coisa impressionante como ela é visceral e como ela tira a gente do sistema que foi estabelecido, né? Para que a gente siga uma cartilha para viver. Ela não deixa a gente ter um manual de sobrevivência. Ela faz a gente criar esse manual sozinho, né? E se deparando com uma realidade completamente diferente. Então, boa tarde, bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Olha o Celso, bacana, Ana Maria Cristina, Leila, querida, está aqui com a gente, a Vera. Muito bom estar com vocês. Terezinha, eu vou passar a palavra agora para a Carla da Casa Frida. Monique, boa noite. E bem-vindos todos. E a gente, Aninha está aqui, que bacana, que bom te ver. Quero ouvir vocês falar sobre a Clarice, como ela entrou na vida de vocês. Essa vai ser a introdução para o livro A Paixão Segundo GH, que a gente vai estabelecer agora, o número de páginas, né? Vocês vão receber um e-mail com isso, para a gente começar a ler juntos, para todo mundo poder se dar as mãos, né? Como diz a Clarice, ela chama o leitor, ela fala assim: vem aqui, me dá tua mão. Vamos acompanhar, vamos viver essa história junto comigo. Então, a gente vai estar juntos nesse processo. Não é um livro fácil, é um livro extremamente difícil, mas é uma viagem maravilhosa. E não é uma viagem romântica, é uma viagem para a gente se encontrar com aquilo que realmente nós somos, para quebrar essa parede da existência, desse lugar comum e entrar numa outra esfera. Carla, boa noite, a palavra é sua agora. Bem-vinda. Boa tarde, prazer estar aqui, começando agora essa nova ciranda com a Clarice Lispector. Queria só ressaltar algumas impressões do que eu pensei em trazer hoje, que eu escolhi a obra A Paixão Segundo GH para trazer aqui minhas impressões, para a gente começar a conversar e se preparar para essa leitura que é quase um convite aí para a gente atravessar fronteiras, né? É uma leitura difícil, densa, é um livro curto, ele tem poucas páginas, mas o que a gente foi pensando é de fazer essa leitura um pouco mais devagar, para dar tempo da gente discutir um pouco e caminhando, dando a mão para o outro, né? E com muita coragem. E por falar em coragem, algo que me tocou muito assim na leitura desse livro, agora vai ser, né, uma segunda experiência, a gente lê junto, eu estava lendo sozinha na época, foi a semelhança que me fez pensar sobre o Grande Sertão, porque as duas histórias vêm de um personagem narrador, né? Então, no Grande Sertão, a gente tem o Riobaldo, ele foi lançado 10 anos antes da Paixão Segundo GH, pelo Guimarães Rosa, e ele começa, né, o livro com uma travessão, né, o livro O Grande Sertão com nonada, um travessão e nonada. E aí a gente vai seguindo por quase 500 páginas, dependendo da edição, 600 páginas, por um livro sem capítulos e uma leitura também cheia de labirintos e que fala muito sobre questões humanas, né? O Riobaldo, um personagem muito atormentado pelas coisas que ele viveu, e aí parece que o Grande Sertão, né? Depois, no meio do livro, ele vai entrando mais uma cronologia, é ele contando essas experiências que ele viveu, quase numa tentativa de buscar um sentido para tudo que ele viveu nesse sertão, com o Diadorim, com as guerras. E foi uma leitura muito densa, que inclusive nós realizamos aqui juntos, né? Foi quando estreou Ciranda, que é a Casa Frida, com a confraria,
durante a pandemia, a gente teve essa ação de ler essa grande obra do Guimarães Rosa. E aí, até conversando com a Cláudia, eu acho que depois dessa experiência, já que a gente já conseguiu atravessar o sertão, acho que a gente consegue também se dar as mãos aqui para entrar na Paixão segundo o GH da Clarice, né? Então, um outro ponto que me fez pensar muito também nessa personagem narradora, indo agora um pouco mais para Clarice, é essa protagonista GH, né? Então, ela também narra a história na primeira pessoa, e é muito interessante porque o livro da Clarice também começa com travessões, só que no caso dela são 6 travessões, né? Então, são 6 travessões. A primeira frase do livro é: estou procurando, estou tentando entender. Então, parece que também é uma tentativa dessa protagonista, né, dessa narradora, de dar um sentido, de entender o que foi que aconteceu com ela escrevendo esse livro, né, que é muito parecido também com o percurso do Riobaldo. Mas, ao contrário um pouco da escrita do Guimarães Rosa, a Clarice, ela tem algo assim surpreendente, que não é muito bem o cenário do sertão, mas pode ser qualquer situação cotidiana que de repente nos faz entrar num caos, né? Então, aqui nessa personagem do GH, a gente vai, né, lidar com outros personagens no livro, que é a Janair, que era empregada, e a Barata, né? A Barata também é um grande personagem do livro. E a Barata aqui nessa história, ela parece que ela é uma metáfora, né, dessa tentativa nossa de, às vezes, se questionar e tentar entender aquilo que está no centro, que está no núcleo, né, da existência humana. E que aí a gente fica muito na borda entre a loucura, né, e se manter normal, que eu acho que é um pouco aí que a gente foi ouvindo do relato do Caetano Veloso, que muitas pessoas se identificaram, que dá medo ler Clarice, né, que a Clarice ela desperta quase que um certo receio da gente enlouquecer lendo, né, assim, as obras dela. E ao mesmo tempo, né, parece que ela sempre traz uma certa redenção, né? Tanto que ela diz que ela não escrevia como uma escritora, mas a escrita como uma forma de sobrevivência. Ela escrevia para conseguir suportar a própria vida, né? Que ela, enfim, teve uma vida assim de classe média, ela foi esposa de um diplomata, e algo que é muito interessante na vida da Clarice também é que ela era uma estrangeira, né? Ela chega aqui no Brasil bebê, fugindo de uma situação, né, do início aí da Segunda Guerra, né, dessa perseguição dos nazistas aos judeus, e ela chega aqui com menos de um ano, em Recife, e aí aqui toda ela se desenvolve, ela cresce, mas tem toda uma relação aí dessa família que foge, né? Dessa mãe que vem muito doente para cá. Então parece que a questão do pertencimento está sempre circulando as obras da Clarice, né? É uma repetição na escrita dela, e que também qualquer leitor que lê qualquer obra da Clarice se identifica com algum aspecto. É muito difícil a gente não se identificar, né? Então, aqui no GH, ela vai contar de uma história de um dia comum em que ela resolve entrar no quarto da empregada e começa já essa luz vai ficando um pouco mais escura, é um quarto que não tem tanta entrada de luz, e aí de repente você está num cenário completamente diferente do comum, né? Que ela vai encontrar essa barata e ela entra numa série de pensamentos entre essas fronteiras, né? O que seria essa barata? Então é muito interessante pensar, né? Trazendo um pouco da psicanálise, que acho que ela tem aí um tratado sobre a psicanálise, né? Nas obras da Clarice, mas ela sempre traz um pouco esse distanciamento entre o eu e o outro, ao mesmo tempo em que isso se funde. Então, aqui a gente vai encontrar barata, no Perdoando Deus, a gente vai encontrar o rato ruivo, enfim, tem várias situações que a Clarice traz que é um pouco esse incômodo, né? O que faz a gente estar, de alguma forma, também unificado com esse estranho
que também tem a ver comigo, né? Nós todos também ali se conecta com a barata de alguma forma. E aí eu estava conversando com uma amiga que a gente vai começar agora também na Casa Frida, fazer um mergulho aí pelas obras da Clarice e na vida dela com a leitura da biografia. Inclusive, vocês também estão convidados para participar dessa leitura. E essa minha amiga que vai ler com a gente, ela falou de um conto que chama A Quinta História, que eu não conhecia. Eu li recentemente esse conto. É um conto super curto, ele tem em torno de 3 páginas. E também tem uma história de uma dona de casa se deparando com baratas, né? E é muito interessante porque no primeiro parágrafo desse conto, ela fala dessa dona de casa, né, que essa história poderia ter muitos títulos. E ela faz uma relação que poderia ser quase que seria mil e uma, se mil e uma noites me desse. Então, uma certa relação com, com essa questão do tempo, das mil e uma noites, né, dessa história sem fim, e pensando, né, como que ela vai construindo a Paixão segundo GH, que ela retoma aí a história da barata para uma perspectiva totalmente diferente. Aqui ela dá quase um manual de como matar baratas. A personagem se torna uma grande assassina, essa dona de casa. Já aqui na GH é completamente diferente. Então é muito interessante pensar, né, como ela vai desenvolvendo essa relação com os bichos, com aquilo que é sujo e o quanto isso também está dentro da essência humana, né? E aí, só enfim, para finalizar, eu queria ler a instrução que ela dá no começo do livro, da Paixão segundo GH, quase como um manual para quem vai começar a fazer essa leitura. Então, ela escreve o seguinte: a possíveis leitores, este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando, inclusive, o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Então, é quase que uma recomendação que a Clarice faz a esses possíveis leitores, que quem for realizar essa leitura já tem essa alma já formada, né? Então é quase como uma abertura, né, para essa leitura que não tem, né, muito bem, né, é um livro que não vai tirar nada de você, ao mesmo tempo que parece que ele tira muito, né? Porque é uma leitura que o leitor fica ali muitas vezes numa situação muito incômoda, né, de entrar nesse interior da barata, enfim, que ela vai descrevendo. E um ponto que eu acho interessante também é o lugar desse leitor, porque é quase como um leitor analista, né, que vai ali acompanhando, e muito parecido também com o Riobaldo, né, que está ali narrando para essa terceira pessoa. E mais uma vez, né, quase como a escrita, como uma forma de dar um contorno, de dar um sentido, de dar um significado. E só para preparar um pouco mais, a personagem ela consegue se salvar aí dessa epifania. Ela não, ela mergulha ali em situações de loucura, mas ela consegue achar uma saída, né? Para a gente saber que no final do túnel tem uma luz, né? Para a gente seguir um pouco mais com coragem nessa leitura. E estou muito feliz a gente estar aqui com tantas histórias e com tantos estudos, né? Clarice é uma escritora que é um patrimônio também, né, da literatura brasileira, e o quanto acho que vai ser importante para a gente ter essa troca aqui e podendo, né, acho que a gente foi muito corajosa em escolher a Paixão segundo GH, mas podendo ter essa troca e seguir juntos, né, devagar, com calma. E aí, só para encerrar, por acaso eu escolhi, eu gosto muito de marcadores de livro.
E aí eu estava vendo que eu escolhi como marcador o livro do Desassossego do Pessoa. E eu fiquei pensando realmente, né? A paixão segundo GH causa um desassossego no leitor. Mas, enfim, estaremos juntos aqui para a gente seguir nessa travessia. Obrigada. Então, Carla, esse é o encontro de leitores para leitores. Na verdade, essa foi a introdução, né, em relação ao livro A Paixão Segundo GH. Agora, o mais gostoso é também, né, nós vamos nos dar as mãos, e é isso que é extremamente importante, a gente caminhar junto, né, como a Carla disse, né, a Clarice tem essas coisas assim que, de repente, a gente se depara com algo absurdo. Enquanto o amor, ela se depara com um cego mascando chiclete, né? Perdoando Deus, ela tropeça num rato ruivo. E na Paixão Segundo GH tem a história da barata, que ela vai, enfim, comer a barata. E aí, o mais interessante disso tudo é que eu pedi para que cada um de vocês trouxessem a primeira experiência, como a Clarice entrou na vida de vocês. Carla, depois você vai me contar a tua história. Eu vou falar rapidamente da minha vida, da minha história com a Clarice. Eu ganhei um livro, né, de fotos e frases da Clarice, que uma das frases era Eu te respiro-me. E eu transformei essa frase, eu te devoro-me. Na verdade, eu te respiro-me. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito. É como se eu tivesse tropeçado num rato ruivo mesmo, ou que eu tivesse sentada no ônibus e que eu deixasse toda a minha cesta de ovos ir para o chão quando eu visse um cego mascando chiclete, porque eu tive que modificar a minha forma, né? Eu entendi o que era paixão e o quanto você tinha que libertar o outro para poder respirar. Porque se você respira através do outro, um acaba tendo que morrer na relação. E é uma coisa muito íntima, claro, mas a Clarice mexeu comigo de uma forma absurda e nunca mais eu me descolei dela. Então, esse aqui é o meu primeiro depoimento. Eu quero só falar para vocês que nós vamos terminar, né, meu Deus, eu estou confusa no fuso. Que horas, Carla, que a gente termina? 7h30. Às 19h30. E eu Um mês, gostaria que vocês 7h30. fossem. Obrigada. Que vocês fossem. 19h30, isso. Que vocês fossem breve, né? Que eu vou. 7h30. Tá, obrigada. Na explanação para que para que nós possamos ouvir outras pessoas. Então, bem-vindos. Agora, Leila, que delícia começar com a Leila. Vou passar a palavra para você, Leila, a palavra é sua agora. Bem-vinda. Não é a Monique? Ah, não, eu tenho uma coisa que parece a Né? mãozinha dela. Ah, é tua, é tua. Então, Palavra. boa Boa tarde, tarde. contente de estar aqui. Carla, que delícia te ouvir, né? Eu acho que equivale a uma análise realmente, né? Esse percurso pela Clarice. Eu fiquei chateada, eu não consegui, eu estou chateada com a minha inabilidade. Eu queria, eu, o meu a minha obra favorita dela continua sendo A Hora da Estrela. E eu tenho a edição especial, né, comemorativa, que tem, inclusive, os manuscritos dela, né? Então, assim, tem uma rabisqueira, e é muito legal, porque são anotações, assim, esporádicas, que ela vai escrevendo conforme vem a inspiração, e apreciações de tanto de editores, né? Tem um monte de gente interessante. Então eu tinha selecionado alguns desses rabiscos com a letra dela ali, às vezes com caneta colorida, para colocar, não consegui, né? E aí depois, quem sabe se alguém consiga, né, me orientar, eu consigo colocar. Então, assim, algumas coisas, eu não sei se eu li tanto assim, Clarice. Eu demorei um tempo até para apreciar a leitura de Clarice, né, já bem mais
amadurecida, né? Assim, com uma alma, entre aspas, um pouco mais formada. Então, assim, tem três coisas que eu gosto demais. A Hora da Estrela, para mim, é uma paixão, eu acho fantástica, né? A personagem é magnífica e, e também pelo fato de ter sido o seu último trabalho, né? Trabalho às vésperas dela partir, então, eu entendo, é um trabalho definitivo, é o que fecha, o que coroa, né? Mas eu gostei muito também, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de participar da exposição Clarice Lispector no Instituto Moreira Salles, onde aquilo foi uma festa, né? Porque tem trechos de diversos livros, trabalhos, inclusive que eu não tem vídeos, entrevistas, fotos de infância, fotos dela. Inclusive, eu não sabia que ela pintava, e tem assim um acervo nessa exposição muito tinha, né? Eu acho que foi ou final de 2022 ou início de 2023. Eu lembro que a gente ainda estava com máscara, né? Usando, eu fui com um grupo de pessoas amigas, a gente ainda foi de máscara porque tinha muitas pessoas. Então assim, essa exposição me marcou muito também pela novidade e de saber que à medida que ela pintava embaixo de cada obra tinha aquilo que tinha despertado nela o fato dela estar pintando, né? E ela experimentava exatamente esse contato que é permanente com o vazio, que para mim é uma coisa muito importante, né? É uma autora que o tempo inteiro ela está se deparando com questões dramáticas da existência, que eu diria que é o ser e o não ser, né? E o vazio, né? Que eu diria que também é o real, né? Enfim, dentro da psicanálise lacaniana, é o contato com o real, é aquilo que não tem nome, é aquilo que você não define, as palavras não consolam, né? A respeito, e você está o tempo inteiro com o risco de cair num determinado abismo ali sem volta. E ela, me parece que pela própria história, é uma história trágica, né, que ela tem, porque essa mãe, eles vêm muito cedo, né, e essa mãe morre muito cedo. Então, ela traz o tempo inteiro essa orfandade, né, e esse aspecto, né, dos estrangeiros numa terra, embora ela tenha sido, como ela própria disse nessa entrevista, alfabetizada na nossa língua, né, ela o tempo inteiro teve que lidar, né, porque, enfim, pais ucranianos, a mãe ucraniana, uma mãe que morre muito cedo, e ela é portadora permanentemente de uma angústia, né? Essa peça também para mim me impactou muito e ela foi encenada pela Beth Goulart num desempenho magnífico, né? Você via a Clarice andando por ali e maravilhosa também. Então, aspectos de uma sutileza, de uma delicadeza, de uma sensibilidade ímpar, né? E esses outros de contato com o horror, né? Eu acho que no caso da barata, no caso do rato ruivo, o rato ruivo eu acho tão engraçado porque ela fala assim, ela pede a Deus, ela pede a Deus que lhe dê uma amostra de existência e que lhe mostre um sentido. E Deus mostra um rato, e ela fala, um rato vermelho, um rato ruivo, ela é enojada e horrorizada. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que me chama muita atenção nela
é a mundaneidade, né? Ela é uma mulher sofisticada, ela é uma mulher extremamente vaidosa, né? E ela gosta disso, né? Ela gosta de ser vista como uma mulher bonita, uma mulher bem apresentável, né? E que as pessoas admiram, né? Por estas características. Eu separei alguma coisinha aqui, né? Eu concordo com a Carla, vai ser uma aventura e tanto a gente entrar aí na paixão segundo o GH. Ainda bem que nós podemos nos dar as mãos aqui, vamos embora junto, seja lá o que Deus quiser, né? Mas eu separei algumas coisinhas aqui, né, do livro que eu ia colocar lá. Tentei, olha, tentei, não consegui. Então, assim, alguns trechinhos. Então, assim, só para vocês verem a letra aqui, acho que algumas pessoas devem ter esse livro, né? Mas, assim, ele é todo rabiscado. Então, quando você vai folheando, você vai tendo uma experiência também muito íntima, né? É como a gente está escrevendo também, a gente tem uma ideia, a gente escreve lá, a gente está fazendo um trabalho, então a gente escreve lá de qualquer jeito, depois faz aquela colcha de retalhos para publicar. Então, aqui, né? Isso, Macabeia. Então, assim, uma sensação de perda ou uma furtiva lágrima, porque aquilo fica, né, marcado na Macabeia, ou ao som de um morno e lento blue. Aí, às vezes ela pensava, sou uma mentira, ela se referindo a Macabeia, né? Ela já na voz da Macabeia. Por quê? É impossível que eu exista. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso de uma palavra que nunca foi dita, tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Imaterialidade, né? Pesa como pesa uma ausência e a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio do outono. E só para falar um pouquinho de aqui o trecho de um dos autores que fala, depois da hora, 6 ensaios sobre a hora da estrela. Então, são 6 ensaios. É Helene Sichu. Então, assim, a hora da estrela é, pois, a história de uma pequena pessoa que deve pesar 30 quilos, uma habitante do apenas, uma nativa do quase. O que Clarice fez ali foi ir ao encontro do sujeito que, para ela, era o mais outro possível. Imaginemos quanto a cada um, que é o mais outro possível, a criatura que seria para nós a mais estranha possível, ainda que no interior da esfera do reconhecido, reconhecível, não falo dos marcianos, isso não me interessa. Ou seja, a criatura terrestremente que seria a mais estrangeira possível e que, ao mesmo tempo, nos tocaria. Cada um tem seu estranho pessoal. Para Clarice, ela era isso, um muito pequeno pedaço de vida vindo do Nordeste. Aí só mais um trechinho. Quem és tu? Em numerosos textos de Clarice Lispector, a demarche extrema, a maior tensão situam-se entre sujeito humano e sujeito não humano. Exatamente aquilo que a Carla estava assinalando lá no início, né? O parceiro, o outro, aquele com o qual se agirá
ao termo de uma longuíssima busca de estabelecer uma relação de amor. É o rato é o rato de a vingança e a reconciliação penosa. Em O Mineirinho, o outro é uma sorte de rato humano, o delinquente, o bandido que é morto como um rato, e com o qual Clarice cometeu estabelecer uma relação de comunicação. É a miúde o sujeito não humano, o que é mais forte, sendo mais impactante a barata de A Paixão segundo GH. Essa mulher GH, que não tem nome, a qual resta simplesmente esse pouquinho de letras iniciais, percorre um longo caminho até a barata imemorial. Esta está há centenas de milhares de anos num quarto e ela chega ao termo de seu percurso minucioso. Não pode faltar um passo a esse percurso, senão tudo estaria terminado. Ela teria saltado uma etapa nesse passo a passo, que não são humanos, mas passos de baratas. Bem, ela continua aqui e tem outros Leila, relatos. Leila, vou te mexer Não, não, contigo. já acabei, não vou falar mais. Só para poder dizer, né, dessas apreciações que são muito interessantes, né, e ajudam a gente a estar circunscrevendo tudo isso. Um beijo grande para vocês. Até. Obrigada, Leila. A gente vai ter tempo no final para você poder fazer, dar uma remarche, né? Muito bacana, muito pertinente isso tudo, essa coisa de trazer todos esses sustos, esses espantos, como diz a Carla, com a história do Riobaldo, dessa descida para o inferno, na verdade, né? Ela Sim. faz a gente descer para o inferno, e não é, na verdade, o inferno, é uma verdade diferente daquilo que a gente vive. A Catherine Mansfield também tem muito disso, de tirar a gente desse marasmo, dessa Do vida lugar comum. lugar comum e jogar a gente num outro espaço. Muito bacana. Isso é uma fórmula também de entender a Clarice, uma forma de entender a paixão segundo GH, porque ela tira a gente do cotidiano para levar para uma outra realidade. Bacana, Leila. Obrigada pela presença, pelo carinho. A gente já vai te ouvir daqui a pouquinho. Tá bom. Ana Daino, bem-vinda. Desculpa a gente eu falar do tempo, porque é bom a gente poder ouvir, porque a gente está aqui para trocar informação, para ouvir vocês também e para enriquecer essa nossa coxa de retalhos aqui, tá bom? Palavra é sua agora, Ana. Bem-vinda. Tá sem som, Ana? Já providenciei. Tudo bem? Gostando muito de estar aqui com vocês, começar essa travessia. Eu vou contar um pouquinho da emoção, né, de conhecer Clarice e tudo. Há muitos anos, ou durante alguns anos, eu li Clarice, alguns livros, mas eu dei os livros, eu nem emprestei, porque tem a filha, a neta, e eu gosto de estimular que elas leiam. Então, eu fiquei com muito pouca coisa, eu acho que Laços de Família e mais um. E aí, eu já fiz aniversário esse ano e comemorei com o pessoal amigo e ganhei uns presentinhos, e uma das amigas falou assim: ah, eu não pude ver o seu presente, mas eu vou te mandar o seu presente. E aquilo, claro que eu acreditei, mas me esqueci, não dava muito lembrada. Aí um dia eu estava em casa, tocou a campainha e era o porteiro. Ele disse: tem uma encomenda aqui para a senhora, dona Ana. Aí, quando eu vi, era uma caixa enorme, pesada, e era toda a coleção de Clarice, que eu ganhei de presente de uma amiga. Então, foi uma maravilha. E eu já fiquei bastante emocionada, não é? Então, depois, outra coisa que também eu gostei demais, e eu acho que essa preparação é o que a Cláudia, a Carla, ou quem prepara o site, fez. Que cuidado, não é? As frases, a música,
aquela opinião das pessoas, aquilo já vai te dando um clima, né? Um contexto. E depois a música também. A música, a Manhã de Carnaval, que é linda, né? Quer dizer, foi tudo escolhido, assim, a gente vê o capricho da pessoa que faz aquilo tudo, que deve ser a Cláudia, se não me falho, ou a Carla também, o capricho de preparar aquele material todo para nós. Eu fico, assim, muito tocada por tudo isso também, que eu vejo o capricho. E depois eu, por curiosidade, procurando alguns sites, assim, eu quis ver a ilustração dos livros. E a Leila já deu uma dica aí, que ela viu na exposição. Eu tenho esse livro, cada exemplar é uma capa. E é do Virton Burton. Essa é um grande desenhista de capas. E ele pegou as pinturas da Clarice, viu, Leila, que você leu, que você viu no Instituto Moreira Salles, e ele fez as capas com as pinturas da Clarice. É muito lindo também, não é? Que ele primeiro mostra que ele tinha feito um desenho com letras, com tudo, e o filho dela, que é o curador, não tinha gostado tanto, então ele propôs a pintura da Clarice em cada capa. Então, a gente vai mergulhando aos poucos, né? Que quando eu li... E depois tem um relevo também, que é lindo, em cada capa, os nomes são escritos em relevo. E eu acho que tudo isso vai dando um clima, um contexto para a gente ler. A gente vai achando tudo bem cuidado, bem bonito. Então, a dedicatória, a Cláudia já falou, eu vou falar rapidinho algumas coisas. Não vou contar o livro todo, não, mas já vou dar umas dicasinhas. Então, ela sempre pensa em algo material que ela associa ao seu pensamento, a umas ideias. Então, ela vai caminhando por um corredor da casa e até ir aos fundos, né, ao quarto, e aquilo tudo, que é uma coisa material, vai dando motivo para ela fazendo as suas reflexões aos poucos. Então, ela pega o cotidiano, ela passa pelas portas, coisas absolutamente comuns, aquilo que talvez passasse despercebido para alguma de nós, aquilo ela transforma, não é? numa consciência, né? E aquilo ela vai soltando tudo que vem relacionado na cabeça dela. Então, ela transforma essa banalidade numa experiência forte. Eu tinha marcado aqui alguma coisa, então ela olha no interior do apartamento dela, né? Enquanto ela tem uma frente maravilhosa, atrás, quando ela vai para o quarto de empregada, ela vê um fosso de um edifício de 13 andares. Aí também ela entra um pouquinho no social, não é? Porque ela é uma moça elegante, uma escultora, e aí era um mundo que ela não conhecia. E depois ela também, em algum ponto do livro, que eu não marquei, ela fala que um homem é um animal, né? Ela fala dessa animalidade do homem. E, ao contrário, ela quer despertar o lado humano. Ela reconhece que ela mata barata e outras situações, que o homem é um verdadeiro animal. E o que eu achei interessante é que os personagens dela geralmente passam por uma grande transformação. Então, eu vou ler só 3 linhas, prometo. Aqui na página 42, ela diz assim: como te explicar, eis que, de repente, aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não suportava carregar nos meus ombros. E eu sucumbia a uma tensão que eu não sabia que era minha. E, no final, na página 181, então ela sofre todo o drama daquele encontro com a barata, não é? No final, ela chega a uma verdadeira epifania, não é? E ela também diz assim: e tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que eu já não me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. Quer dizer que ela, quando iniciou
a obra, ela estava no inferno e, no final, ela achou que ela cresceu com aquelas descobertas todas que ela fez. Então, é mais ou menos isso. E cada vez que a gente lê, eu já tinha lido algumas vezes, a gente vai descobrindo um detalhe. Parece que cada frase tem um significado. E, como disse a Carla, ela começa com um grito de angústia. E eu só vou falar mais uma coisinha rápida. Quando a gente lê em conjunto, como ela tem uma terminologia requintada, de que a linguagem dela transborda. E eu tinha anotado até de outra obra, que eu aproveitei para ler, Aprendizagem. Eu vou só citar algumas palavras, como ela trabalha com as palavras. Então, tem sarcofila, eiditismo, uma folha engelada, voz apaziguante, a tepidez do verbo, um véu de alerteza esperta, a calidez da primavera, pedir mudamente socorro, e as batatas tinham cores nuancizadas. Não queria vê-las emurchecer. Então, são palavras que a gente compreende bem, mas bastante trabalhadas e requintadas. E só isso, então. E depois, deixa eu ver. É mais ou menos isso. Depois eu guardo os outros detalhes para as próximas vezes, tá bem? É só isso. Ana, que presente mais maravilhoso que você ganhou, né? Uma Pois caixa. é, mas você imagina a minha surpresa, né? Quando chegou a caixa e que eu abri o livro, cada livro mais bonito que o outro, então foi uma maravilha. Isso eu estou contando é uma introdução à leitura, não é? Como é que contextualizando tudo, não é? Tá bem? É isso, tá bom. Até qualquer horinha com vocês. Um beijo. Obrigada, Ana, pela sua presença, Olá, pela sua fala. Eu vou até aproveitar e acho que eu não cheguei a falar um pouco de algo que da Clarice também, fiquei lembrando um pouco da fala da Leila, como ela faz, né, o leitor, a gente olhar para esse abismo da vida, né, como ela convida o leitor a olhar a vida como uma espécie de abismo, né, de que a qualquer momento tudo pode mudar e se transformar. Mas tem uma frase que me tocou muito, assim, que me fez conectar muito com a Clarice, que foi a última frase do livro da Hora da Estrela, quando ela diz que é aproveitar que enquanto é tempo de morangos, né? Por enquanto é tempo de morangos. Eu acho lindíssima essa frase, né? Que a gente vai acompanhando a Macabea, né? Com aquele destino trágico dela, e no final ela dá um pouco esse acalanto, né? De não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Então, acho uma frase muito bonita para a gente pensar, né? Em seguir adiante, seguir em frente. Mas obrigada, Ana, por trazer aqui essas contribuições. Cuide muito bem da sua coleção, que é uma preciosidade, né? A gente está sem som. olá. Olá, Posso falar? pode. Leila, Qual o seu a nome? Leila, é porque eu estou no tablet da minha filha, sou a Leila Aparecida Gontijo. Ah, Aí, Leila, sim. Oi, Leila, bem-vinda. Eu vou arrumar. obrigada. Bem-vinda. A minha experiência é de vida e de leitura e literatura, porque eu tive poliomielite aos 13 anos. E durante o tempo da minha recuperação, um, um primo me emprestou o livro da Clarice, Um Sopro de Vida. E eu sobrevivi a pólio porque eu entrei em coma, eu não movimentava o corpo, não falava. Então, era o significado da minha vida. Não me lembro do conteúdo hoje, mas fez muito sentido naquela época. E a partir daí eu comecei a ler Clarice. E me identifiquei muito com um livro que é um romance filosófico, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres.
a professora, né, que se apaixona por um colega professor de filosofia. E enquanto ela não está pronta, eles não ficam juntos. E o simbolismo da cor, porque quando ela descobre o que é o amor por ela mesma e pelo outro, ela doa casacos vermelhos para os alunos. Então, a Lore e o Ulisses é uma aprendizagem aos poucos que vai acontecendo. E, para mim, assim, ele à espera com flores no apartamento, no quarto, e ele sempre repõe as flores para que o dia que ela estiver pronta, o quarto esteja preparado. Então, é um tempo de cada um. E a beleza do simbolismo, assim, as rosas geralmente são associadas a mulheres. E, no caso, o personagem Ulisses é que prepara o quarto com as flores, as rosas para receber. Então, essa questão de que tudo tem o seu tempo e a evolução do ser humano, porque é uma agonia até você chegar ao ponto da calmaria, né? Então, você vive momentos de ansiedade e ela vai demonstrando isso nas atitudes da personagem feminina e até que chega o momento de glória, que é o momento do encontro, né? E que você encontra o outro, mas antes você tem que encontrar a si mesmo. Então, para mim, o título, Um Sopro de Vida e uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Eu já li contos, livros, Laços de Família, A Hora da Estrela, ainda não li A Paixão segundo GH. Vou ler com vocês. E será uma alegria aprender sempre. Obrigada. Leila, bem-vinda. Me chamou muita atenção quando você divide essa experiência sua, né, do diagnóstico de pólio, que o projeto da Casa Frida é inspirado na Frida Kahlo. E ela teve poliomielite com 6 anos também de idade. E depois, mais para frente, ela teve um acidente muito grave, que ela teve que ficar um bom tempo em casa se recuperando, que é quando ela começa a pintar. E no seu caso, você encontrou a Clarice, então tem muitas semelhanças, né, entre vocês duas. Ela me deu vida. Então, é esse sopro que eu carrego na literatura, que me alimenta. É a literatura, a poesia, a arte, né? Que eu fui professora, né, por 25 anos de língua portuguesa, de literatura, então eu estou aí. Estou com vocês, tá bom? Que bom, Leila, bem-vinda sempre. Bom você estar aqui com a gente. E como é bom Obrigada. poder partilhar, né? Como é bom para fazer essa troca. E como é bom, é como se a gente estivesse partilhando, dando a mão de a nossa ciranda se formando com essas informações que vocês estão passando. Isso enriquece de alguma forma a vida da gente mesmo. É muito bom estar aqui. Gislaine, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua agora. Oi, boa tarde, gente. Eu não sou muito de falar, não, mas eu tomei coragem agora, ouvindo a colega falar, porque ela acabou. Eu percebi que era um sinalzinho para eu falar, porque ela acabou falando de uma aprendizagem, e foi através desse livro que eu cheguei na Clarice, em 2006. Eu sei bem do ano, porque, como eu sou apaixonadérrima por Clarice, eu sou enlouquecida na Clarice em tudo, eu já li tudo dela, cartas. Só não li biografia porque eu fiquei com o pé atrás, porque eu não quero ainda. Talvez eu leia um dia, mas eu leio uma biografia dela, eu tenho uma sensação de quebrar um elo, sabe? Entre minha leitora e Clarice diretamente, porque na biografia é um livro escrito por outra pessoa, né? Por pesquisas, por tudo, mas eu tenho isso na mente. Falei, eu não quero ler algo
escreveram sobre ela. Eu quero descobrir sobre Clarice a partir de mim mesma. Então, eu preferi ler as cartas, os romances, os contos, o mapa natal dela. Eu sou astróloga, então eu também investiguei o mapa dela, tal. Então, tamanha paixão assim para conhecer e para conectar tudo. Até porque Clarice Lispector, quem leu mais obras dela, mais contos, mais romances e tudo, encontrou traços astrológicos, místicos, chamem como quiserem chamar, nas obras dela, né? Porque ela tem esse lado, assim, ela tinha muito esse interesse por outros estudos, assim, que vão além do material, do palpável. Então, eu cheguei em Clarice Lispector por uma aprendizagem no Livro dos Prazeres, em 2006, que eu estava numa livraria e estava fuçando, olhando os livros, e o título me chamou muita atenção. Eu fui fisgada pelo título na época, apesar de já ouvir falar dela por uma amiga que falava muito de A Hora da Estrela e de A Paixão Segundo GH. Eu já estava com aquilo na mente de querer comprar livros da Clarice, mas esse me chamou a atenção de cara. E a leitura dele foi muito marcante para mim, porque em vários momentos eu chorava muito. E eu não entendia por quê. Foram momentos assim, para quem lê o livro, né, numas partes em que ela faz umas orações. Naqueles momentos das orações, gente, eu sentia que era eu rezando aquilo. E aquilo me mexia demais comigo. O final, algumas frases que ela dá, como a colega fala do encontro com Ulisses, né, que para mim é muito simbólico no livro, ao encontro dela com o outro masculino, na questão de equilibrar as energias, né? Equilibrar o feminino e o masculino daquela personagem que estava em busca de si, em face do outro. Ela era uma pessoa que não se relacionava tanto, é cheio de simbolismos o livro. E até hoje eu fico muito triste que esse livro é muito pouco reconhecido, né? Foi o livro exatamente que foi escrito depois de Paixão Segundo GH, então existe aí uma expectativa muito grande para o próximo romance da Clarice, depois de A Paixão Segundo GH, que foi o boom dela, né? Então, eu acho que as pessoas foram com muita sede ao pote, e muitas pessoas, eu brinco, tá, gente, hoje em dia, dizendo que quem leu uma aprendizagem e diz que é um livrinho de história romântica, leu errado, porque aquilo ali é muito simbólico, né? É o encontro de si, como a colega disse maravilhosamente aí antes, que é o encontro do outro, é se encontrar através do outro. Eu acho que a Clarice usou a relação homem-mulher ali, carnal, para simbolizar isso, né? Então, já li várias coisas a respeito do livro, várias pessoas, gente fazendo comentários, resenhas, assim, e eu vejo muita superficialidade, assim. Então, eu brinco dizendo que quem leu e acha que é um simples romancezinho não leu direito. E de lá para cá, eu já li esse livro várias vezes, e cada vez que eu leio, eu tenho duas edições, a mais antiga, que eu comprei em 2006, e a mais nova, que é a das pinturas, né? E como eu tenho uma mania de ler livros datando, sempre que eu leio. E quando é um livro dividido em capítulos, eu também coloco a data no capítulo. Então, eu faço muito. Então, os livros são muito terapêuticos para mim. Esse livro, uma aprendizagem, foi e é ainda muito terapêutico para mim. Então, eu vejo a data que eu li, aí faço todo o trabalho comigo, vejo como é que eu estava naquela época, os comentários que eu fiz, a leitura que eu estou fazendo agora. A última vez que eu li foi, inclusive, mês passado, a semana antes do encontro daqui, né? Que foi o conto da Clarice. Eu falei, opa, eu acho que essa é uma hora para eu ler de novo uma aprendizagem, porque aquele conto que foi lido, ele é um capítulo do livro Uma Aprendizagem, né? Então, ou seja, tinha tudo a ver. Eu falei, caramba, eu acho que eu tenho que ler aquele livro de novo. Fui ler o livro de novo, mais marcações, mais tudo. Enfim, foi através de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. E sou apaixonada por tudo. Clarice contista, Clarice romancista, as cartas dela, que faz com que a gente a conheça melhor, né? E, enfim, é isso, gente. Obrigada, viu?
Gislaine, que bom te ouvir, que bacana você poder falar. As águas do mundo, né? Estava conversando com a Ana Daína, que falou que as águas do mundo, ela está em vários lugares, acho que é em 3 obras da Clarice que ela cita, né? As águas do mundo. Mas é assim, é impressionante como mexe com a gente, né? Como ela transforma a gente, como a gente fica com a idade do mundo, né? Quando lê Clarice, como parece que com um turbilhão de mulheres que estavam lá atrás e que ressurgem na história da gente, né? Através do mar, através dos mergulhos, através dos processos, dos respiros, né? Da vida que a gente mergulha e de repente tem que sair um pouquinho fora, né? Para poder pegar um pouquinho mais de ar para poder mergulhar novamente. E essa coisa da Clarice Bruxa também, que ela foi convidada para um congresso de bruxaria em Bogotá, e ela levou o conto O Ovo e a Galinha, né, para esse congresso também, e as pessoas ficaram impactadas com aquilo, né, com aquela história desse ovo, e virou também que não dá para ler, aliás, até dá para ler a Clarice de forma superficial, que é o que você falou, vira um livro, né? Mas quando a gente mergulha, é fato, é como se a gente pisasse no rato ruivo. E muito bom. Espero que você possa continuar com a gente, acompanhar a gente nessa travessia, né? Que, na verdade, quanto mais gente nesse processo, mais a coisa se elucida também, porque a gente vai ouvindo o outro e vai criando um caleidoscópio dessas histórias. Muito bem-vinda, obrigada pela presença e pelo carinho, Gislaine. Obrigada. Maria Augusta, boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda. A palavra é sua agora, bom te ouvir. Boa tarde. Bem, quando teve uma época da minha vida que eu lia muito os romances regionalistas com os escritores nordestinos. Então, eu lia muito, por exemplo, o Graciliano, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, e era uma literatura regional, falava muito sobre a seca, e uma amiga me falou sobre a Clarice Lispector, e ela é apaixonada pela Clarice. Aí ela me falou do conto Amor. Quando eu li, eu levei um susto. Eu falei, mas é muito diferente do que eu li até então. Eu achei estranho. Eu achei muito, muito estranho. E até hoje, quando eu leio a Clarice, eu acho estranho. E eu acho difícil. Por quê? Eu não sei se eu admiro muito a Clarice como pessoa, e eu acho que a vida da Clarice e a obra, eu acho que há um entrelaçamento. Porque a Clarice é considerada uma pessoa enigmática, misteriosa, solitária. E nas cartas da Clarice, que ela escreve para o Fernando Sabino, essa solidão está muito presente, muito, muito presente. A Clarice tem uma linguagem subjetiva, introspectiva, e fez a obra da Clarice é extremamente original, extremamente humana. A Clarice, ela tem uma frase dela que ela diz o seguinte: primeiro, ela é obsessiva pelas palavras. E isso fica muito claro quando ela diz assim, que as palavras são desleais. E é no sentido de que, e ela sempre fala que ela não conseguia encontrar a palavra certa para o que ela queria falar. E tem quando a Clarice faleceu em 77, o Carlos Drummond de Andrade fez um poema muito bonito, é um poema muito longo, eu peguei só um trechinho, que ele diz assim:
Clarice veio de um mistério, partiu para outro, e ficamos sem saber qual era a sua essência. E a Clarice, porque ela foi romancista, ela foi contista, ela foi tradutora, ela foi conferencista, porém, diz que a Clarice fez um texto, ela não queria nem saber qual era o assunto da conferência, ela levava aquele texto para a conferência. E ela escrevia para revistas femininas, ela dava conselhos. Teve uma época, depois que ela voltou para o Brasil, que eu acredito que não é da época de vocês, mas tinha uma atriz muito bonita, por sinal, chamada Ilka Soares. E a Clarice, ela tinha ela escrevia para uma revista, mas na realidade não era ela que escrevia. Era a Clarice Lispector que escrevia. E a Clarice também foi pintora, né? Ela fez 18 quadros. A Clarice, ela despertou paixão também por escritores de outros países, e tem na realidade, ela é uma crítica literária chamada Hélène Cixous, meu francês é péssimo, mas eu acho que é Cixous, que escreveu várias obras sobre a Clarice Lispector, e essas obras foram publicadas pela editora Edition des Femmes. Quando eu leio a Clarice, um outro momento que a Clarice me deixou perplexa foi quando eu li os contos do livro A Via Crucis do Corpo. Por quê? Esse livro ele foi feito sob encomenda, e a Clarice não queria escrever. Aí ela propôs escrever com um pseudônimo, que seria Cláudio Lemos, se não me falha a memória, mas o editor não aceitou. E a Clarice, ela acabou escrevendo esse livro. Os contos são maravilhosos, porém, me parece uma outra Clarice, porque são contos bem sexuais, e é uma linguagem muito objetiva, muito realista, e eu diria até que muito crua. Inclusive, a confraria analisou um desses contos, que foi Ele Me Bebeu. Ele Me Bebeu, que foi analisado. E é interessante que, quando a Clarice escreveu esse livro, mais ou menos nessa época, a Clarice ela falou que ela que escrevia com as entranhas, que hoje escrevo com a ponta dos dedos. E é porque nessa época, com esse livro, a Clarice foi criticada pela crítica, pelo pessoal, pelos críticos literários. E tem uma escritora, eu acho que esse livro aqui vale a pena ler. Ela chama Vilma Areas, ela é professora de literatura da Unicamp, e ela escreveu um livro chamado Clarice Lispector com a ponta dos dedos. E ela faz uma análise muito humana sobre a Clarice. E eu estou muito entusiasmada. Eu não li A Paixão no Segundo GH. Eu vou ler com bastante atenção, porque realmente vai ser uma travessia. Eu não sei se lógico, com a ajuda de todos, eu acho que nós vamos conseguir fazer. Mas a Clarice é difícil, eu acho. E veja bem, a Clarice, ela é muito diferente, né, das outras escritoras, eu acho.
E só para contar, eu vou só contar uma historinha que a Lígia Fagundes Telles contou da Clarice, que eu achei muito interessante. Elas viajaram, elas foram para o congresso, e o avião ficou uma turbulência, e a Lígia disse que tremia, tinha muito medo, e a Clarice impassível. Aí disse que a Clarice virou uma hora para a Lígia, pegou no braço da Clarice e falou assim: não fique com medo, porque a minha, como que se diz que lê sorte? Cartomante, não era, Maria? A minha cartomante disse que eu não vou morrer de acidente. E aí a Lígia disse que nesse momento que o avião planou calmo e tranquilo. Ela conta, e veja bem, a Lígia conta esse fato nesse livro aqui que chama Durante Aquele Estranho Chá, e é muito interessante que a Lígia Fagundes Telles, ela conta como ela ficou sabendo da morte da Clarice Lispector. E ela está contando, e aí ela aproveita e narra esse fato. E eu descobri isso hoje, porque quando ela fala da Clarice, sobre a morte da Clarice, o título é Onde Estivestes de Noite, que ela fala sobre a morte da Clarice. E eu vou ter que procurar e pesquisar, porque a Clarice tem uma obra com esse nome. Então, deve ter algum vínculo, alguma relação que eu ainda não consegui descobrir, mas descobriremos. Obrigada. Maria Augusta, obrigada a você. É sempre muito rico escutar o conteúdo que você traz, da pesquisa, a forma também que o efeito que tem em você, né, a literatura da Clarice, e é muito essa questão, né, esse cego mascando chiclete no conta-amor, e de repente se abre um portal, que é um pouco que a gente vai acompanhar aqui com a chegada da Barata, o Rato Ruivo no Perdoando Deus, né, como a Clarice ela vai trazendo esse portal e que faz a gente olhar para esse abismo, né, que existe dentro de todos nós, né? E eu queria só fazer um comentário da sua fala, que parece que tem alguns contos da Clarice que são autobiográficos mesmo, acho que Restos de Carnaval, que fala muito da relação dela com a mãe já muito doente, e tem o conto Felicidade Clandestina, que nós vamos discutir também na Casa Frida, no dia 26, agora de setembro, quem quiser participar, que também parece que é autobiográfico, que fala da paixão da Clarice pela literatura, né, atrás daquela obra da Narizinho do Monteiro Lobato e toda essa transformação que acontece com ela depois que ela finalmente consegue esse livro. Então, enfim, é muito interessante pensar como tem muito conteúdo dela mesmo, autobiográfico, naquilo que ela escreveu. Mas queria agradecer, acho que tem muitos enigmas ainda para a gente descobrir da Clarice, né, Maria Augusta? Mas seguimos pouco a pouco. Okay. Sim. E agora eu vou passar a palavra para Silvia Beatriz. Olá. Tarde. Bom, eu acho que eu venho de outro caminho, porque, na verdade, eu pouco li a Clarice, eu mais li as biografias a respeito dela e os livros que ela escrevia que tinham as cartas, li o livro da irmã, que fala do processo de saída delas lá da Ucrânia, e até chegar aqui ao Brasil por um motivo muito simples. Eu fiz uma formação em aconselhamento biográfico e na formação precisava estudar uma personalidade que já fosse falecida e a partir do conteúdo das leis biográficas fazer uma análise dessa história. E foi muito interessante porque eu tenho que assumir que até então, e faz muito pouco tempo isso, eu acho que eu não tinha lido nada da Clarice. E o primeiro livro que eu peguei para ver se era essa pessoa que eu ia estudar foi A Descoberta do Mundo.
E ali eu não estava sabendo se eu estava descobrindo o mundo dela ou se eu estava me descobrindo, porque conforme eu lia, eu falava assim: caraca, como é que uma mulher escreve sobre mim? Ela morreu, eu tinha 14 anos e ela está falando de mim. Quem que autorizou essa mulher a colocar a minha vida aí nos seus escritos? E a sensação que aquele livro me trouxe, eu tenho até hoje, porque a Clarice entrou pelo umbigo, foi se apossando assim das veias, das artérias, do batimento cardíaco. Teve um tempo que eu precisei me afastar um pouco do livro e falar assim: que é isso, mulher? Ali estava a bruxaria que vocês mencionaram aqui um pouquinho, né? Então a bicha vem com uma poção mágica, que são as palavras. E a outra coisa que eu começo a perceber é que somos 7 bilhões de pessoas no mundo, tem uma Clarice para cada uma, no sentido de que a essência da Clarice é a alma humana. E como somos 7 bilhões de almas diferenciadas, ela vai tocar cada um de nós de uma forma mais profundo ou mais raso. Isso eu acho que acaba não sendo esse o assunto. O ponto é, ela te toca, porque o que ela escreve é humano, e sendo você de carne e osso e vísceras, isso vai te alcançar de alguma maneira e vai entrar de alguma forma. E nesse sentido, eu acredito que muitos tenham acompanhado aqui a leitora americana, a Courtney, que daqui a pouco está aqui no Brasil, e que ela começou lendo Machado de Assis, é uma americana que está fazendo a volta ao mundo em ordem alfabética por livros. E claro, como ela faz isso no Instagram, quando ela chega no B Brasil, Machado de Assis, o país inteiro entrou no Instagram dessa mulher, e quando ela chega, que ela fala: ó, vou dar uma pausa, eu vou ler mais brasileiros. E ela lê Clarice, ela coloca: como é que vocês dormem depois de ler Clarice? Ela quer descobrir o que tem na água do brasileiro, que tem Machado de Assis e que tem Clarice Lispector, né? Então, eu também não li, também não assisti o filme, o da Paixão Segundo o GH, e quero dizer assim, para encerrar, que o Felicidade Clandestina, mais uma vez, vem aquela identificação, porque em Nações de Narizinho, Emília sempre foi a minha heroína, junto com a Mafalda, e quando termina e é uma mulher com seu amante, eu falo: cara, o que é isso, né? O que ela está querendo fazer? Chilapt na cara da gente, né? É isso, gente. Ah, que gostoso te ouvir, Silvia, que bonito que você falou, que coisa boa trazer isso pra gente. É isso mesmo, a Clarice, cada um lê de uma forma, ela toca cada um de uma forma, e é impossível descolar depois. Que coisa bonita, que gostoso. E como é bom, né, a gente poder falar do Brasil e falar do Machado de Assis, de uma Clarice Lispector, com essas obras maravilhosas, e poder estar isso ressoando, porque, meu, é muita coisa, é muito, tá voltando nas águas do mundo, né, novamente, aquela coisa visceral que vai indo, que vai indo, que vai trazendo, e entra de alguma forma diferente em cada um de nós, mas fica tatuado ali com a gente, né, esse pedacinho Eu dela. tatuei, eu tenho uma frase dela tatuada no Olha, tá ombro: vendo? só tenho o que sou. Então, efetivamente, eu tatuei. E a outra, o serviço também, de uma certa forma indireto, voltando para Courtney, que está levando um Brasil que é difícil a gente sair daqui para além da música. E essa Uhum. mulher levou a literatura, ela foi para a embaixada, ou para o consulado brasileiro, ganhou uma pilha de livros em inglês que estão ofertando para ela, e na cola dela tem um cara que é um estudioso de música, que está fazendo a mesma coisa, é Dave qualquer coisa, está fazendo a mesma coisa com Tom Jobim, com Chiquinha Gonzaga. 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 Meu, então assim, que bacana que tão, desculpa aqui com a expressão que eu vou colocar aqui agora, mas a gente tem a tendência de achar que a única coisa que a gente exporta é bunda e peito, e não, né? Entraram em contato com a parte do nosso valor, da nossa cultura, que é absurdamente
igual e merecível de Nobel em de mais de uma instância, né? Então é bacana a gente acompanhar isso também, né? Obrigada, Silvia, obrigada. Vamos esperar você com a gente. Vamos entrar na Paixão segundo GH. Obrigada pela presença, Silvia. Estou aqui, vou passar para o Jorge agora. Ana, quero te ouvir também. Boa noite, Jorge, bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. No último encontro da Águas do Mundo e o Mar Adentro, eu estava com netos e tentei acompanhar, mas não consegui. Foi muito estimulante, né? Porque Águas do Mundo e Mar Adentro me remeteram a Alfonsina Storni, não tem como, né? Outra poetisa argentina, fantástica, né? Que usa o mar para levar os seus últimos poemas, né? Ela se suicidou se afogando no mar, né? Foi uma coisa incrível. E são experiências muito profundas. A Carla colocou hoje de início, né? Jorge, desculpa, essa escritora argentina não ouvi. A Alfonsina Storni. Ah, tá. Alfonsina Storni. Tem uma música maravilhosa que é Alfonsina y el mar, cantada por Mercedes Sosa. Tá? Carla colocou no começo a advertência do GH, né? Para quem tem já uma formada. E é curioso que me relembrou do Hermann Hesse, né? A respeito do Lobo da Estepe, que diz que coloca na sua obra que, infelizmente, essa obra caiu em mãos de leitores muito moços, né? Muito jovens, né? E são experiências muito profundas que ela coloca realmente e que precisam ser pessoas que já têm alguma experiência mais ampla, né? Porque senão é realmente um mundo complexo que ela coloca, né? Eu conhecia, a minha primeira contato com a Clarice foi uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, né? E que, inclusive, é um título muito chamativo e uma experiência fantástica. E eu acho que revela a Clarice inteira naquela prece da Clarice, né? Porque, de fato, de um lado ela pede faz com que não te indague demais, rezando, né? Tá? Porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta, né? Faça também que eu lembre que não há explicação porque um filho quer o beijo da mãe, né? E o beijo é perfeito. Então, ela contrasta isso de uma forma genial, né? No sentido de uma mulher ininteligível, que se indaga o tempo inteiro e que se rende ao beijo da mãe e o beijo é perfeito, né? Então, acho que esses dois contrastes da Clarice se indagando de uma forma tão profunda em todos os aspectos e depois acolhendo esse beijo como uma coisa perfeita, né? Eu acho que é uma síntese do que a gente tem, não tem como a gente não poder realmente se emocionar e se identificar com a Clarice. Eu acho que isso é maravilhoso. O texto da semana passada, o encontro passado, né, é incrível, né? O texto que ela coloca em uma parte, né? A mulher é agora uma compacta e uma leve e uma aguda e abre caminho na gelidez que líquida se opõe a ela e, no entanto, a deixa entrar, como no amor, em que a oposição pode ser impedida. Então, é pura poesia, né? É impressionante realmente o que ela coloca. É algo realmente muito, muito bonito. É isso, né? Clarice é isso. Não tem muito mais o que falar. Obrigado pela oportunidade e vamos desfrutar profundamente, eu acho, a leitura da GH, tá certo? Tá? É isso. Obrigado, pessoal. Jorge, vai ser ótimo contar também com a sua presença nessa travessia da paixão segundo o GH. E é interessante porque, diferente do livro dos prazeres do aprendizado, aqui a gente é quase como um convite para o desaprendizado, né? Acho que a Clarice ela vai bagunçar um pouco, né, essa questão do que a gente aprende. E aí um comentário também te ouvindo
é que a Clarice adorava a obra O Lobo da Estepe, né? Ela também se inspira nele, né? Então tem uma influência aí direta também da literatura, né? Que vem do Hermann Hesse, que você trouxe. E essa escritora que você comentou, Alfonsine Stone, eu também não conhecia, e acho que se você puder deixar também aqui no bate-papo algo para a gente, algo de alguma obra dela, para a gente se aprofundar mais nessa relação com o mar que você trouxe. Coloco sim, está aqui o livro. É, por, por curiosidade do Hermann Hesse, né, que eu adorava, eu conversei ontem com um amigo mexicano, eu moro aqui no Brasil há muito tempo, nos separamos quando saí do ginásio. E ele se autodenominava o Lobo da Estepe. Uma amizade dessas que de repente se recupera ao longo de muito tempo e parece que caminharam juntos, tá certo? Depois de 60 anos praticamente 60 anos do Brasil, é um contato assim maravilhoso. Eu coloco assim, a Alfonsina é maravilhosa, né? Ela termina esse livro aqui com um poema que chama Irremediablemente Mulher. Então, só para ter uma noção do que é uma pessoa que na linha de Gabriela Mistral, sobre Juana Inés de la Cruz, das grandes poetisas latino-americanas, né? Eu coloco assim. Obrigado, Carlos, obrigado a todos. Obrigada a você, Jorge. Obrigada pela presença, Jorge. Agora aqui, depois da música também da Mercedes Sosa, também já vou colocar. Vamos finalizar com a Aninha. Aninha, bem-vinda. Aninha era a guardiã do portal da Confraria Aberta, que ela recebia a gente na Livraria da Vila. Está com a gente há muitos anos, né, Ana? E aí o Boa Celso tarde, também Cláudia. frequentando aqui, bacana estar com vocês. Vamos encerrar a noite com você, Aninha. A palavra é sua Ah, agora. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carla, e a todos. É um prazer. E eu fiquei meio ausente esses 2 últimos encontros, mas estou de volta, enfim. Eu acho que é difícil falar um livro, foi muito difícil colocar que foi esse Perto do Coração Selvagem, né? O livro que a Clarice me pegou mesmo. Mas esse dela mesmo, esse daqui, é que ela fala. Foi o primeiro livro que ela escreveu, né? E fala muito da transição, né? Da infância para a vida adulta. E eu lembro que na minha época, quando eu peguei esse livro, eu me reconheci nele, porque foi muito difícil na minha transição, né? Da infância para o adulto. E eu me reconheci nesse livro dela, né? Sobre o olhar da Joana, né? A parte que ela fala, uma das partes que eu sempre gostei, tem várias, mas aquela parte que ela está com a tia, que ela vai passar as compras no caixa e a menina pega o livro e esconde, né? Ela esconde e a tia fala: "Eu vi, viu? Eu vi você fazer isso." Aí ela falou: "Sim, eu fiz." E ela fala: "E você ainda afirma que fez?" Ela falou, Mas você falou para eu, mas você falou para eu confirmar, então eu estou assumindo." Então, é isso. E, e isso me marcou bastante. Aí, recentemente, eu convivo muito com várias crianças aqui na minha rua, né? E tem uma menina chamada Alice, ela é fofa, ela tem uns 7 anos de idade. E ela, na inocência dela, ela falou: "Cláudia, você é rica, você é muito rica." Aí eu falei: "Mas por que, Alice, você já não?" "Porque na sua casa, no seu quintal da sua casa, tem uma escada." E ela falou, quando ela falou essa frase, no quintal da sua casa tem uma escada, eu me lembrei desse livro, do livro da Clarice, né, também, daquela, da inocência, né, da sutileza que a criança fala. E ela falando aquilo: "Você é rica, que a sua casa é rica, que na sua casa tem uma escada." Aí eu falei: "Tá bom, muito obrigada, então eu sou uma rica mesmo." E o livro, só para finalizar, A Paixão Segundo GH, ela me pegou mesmo, de jeito. Talvez porque o meu maior atrevimento foi ter começado a ler ele, eu não segui a risco o que a Clarice falou, né? Que tem que começar a ler o livro quando a alma está formada. E o meu maior atrevimento foi começar a ler o livro e a minha alma não estava formada, eu acho. Então eu peguei ele várias vezes para ler e eu não conseguia. E depois, só recentemente, depois da vida adulta, foi que eu consegui pegar ele de novo e finalizar.
E é isso. Foi muito bom, é muito bom estar aqui. Eu vi todos vocês. Agora, caso vocês não saibam, mas agora, dia 3 de setembro, na próxima terça-feira, vai fazer 8 aninhos da Confraria das Lagartixas, lá na Livraria da Vila. E até hoje eu guardo o marcador, inclusive está nessa edição do Perto do Coração Selvagem da Clarice que eu tenho, que essa edição de capa dura é lindo. E ele é muito cheiroso, esse livro. Você vai lendo ele, exala um perfume muito bom. E dentro desse livro, eu tenho os marcadores de página do livro aqui, ó, que você fez, que tem 3 de setembro, o primeiro encontro da Confraria das Lagartixas na livraria. E é isso. É muito bom estar aqui, ouvir vocês. A Dona Maria Augusta é maravilhosa, enfim. E seria muito bom também ouvir outras pessoas que presencialmente não estão aqui mais, né? Enfim. Mas era muito bom. Aquelas tardes de sábado eram muito bom mesmo. E é isso. Muito obrigada. A Carla, obrigada a vocês e a todos. Tão bonita. Foi a Alice Munro que a gente inaugurou, na verdade, e que eu me lembro de um dia, estava até comentando que nós fomos na livraria da Vila, na Lorena. Lembra disso, Anny? Eram 150 pessoas que tinham lá, tinha gente em tudo, não cabia mais gente. Na verdade, a confraria existia antes dessa, ela era um grupo fechado, e depois ficou tão grande que nós tivemos que ir para a rua. Então, existe há mais de 15 anos a confraria, né? Sim. Enfim, e é um prazer. E a Aninha, quando a gente foi para a rua, foi a guardiã do portal mesmo, que ela cuidava, ajudava e está aqui com a gente. E eu quero agradecer a presença de todos vocês e essa imersão que a gente está tendo com a Clarice Lispector também, todos os... Oi, Monique, quer falar, Monique? Vou te deixar. Pode, pode finalizar, pode. Está contigo, está sem som, Monique. Monique, você está sem som. A Ana Cláudia comentou uma coisa muito curiosa, que ela perguntou, a criança perguntou para ela se ela era rica, porque tinha uma escada, não era isso, na sua casa? Isso, tem uma escada na minha Você casa. sabe que eu trabalho com criança lá em Paraisópolis, né? Trabalho numa biblioteca em Paraisópolis. E outro dia uma criança perguntou para mim, você é rica? Aí eu falei assim, o que é ser rica? Você tem uma piscina enterrada na sua casa? A piscina que está enterrada na casa, achei tão engraçado. Aí você falou isso, agora eu me lembrei dessa pergunta da menina. É só isso mesmo, só curiosidade. Imagino. Gente, obrigada, Monique, obrigada pela presença, obrigada. A gente está com a imersão, Clarice, a nossa próxima roda de conversa, que vai ser o conto e o filme. Nós vamos ter de novo, né, a Clarice junto com o conto Amor e As Pontes de Madison, do Clint Eastwood, que é um filme totalmente aquela viagem, aquela passagem, aquela epifania, né, que ela traz. Maria Aparecida, se quiser abrir o microfone, pode falar, mas a gente está fechando aqui a roda por causa do horário. E pode falar um pouquinho, Maria Aparecida. Desculpa, eu não percebi que já estava fechando. É só assim, eu fiquei um pouco intrigada que ninguém falou que não entendeu na primeira leitura, porque eu li a primeira vez e não só não entendi, como fiquei com nojo. Que história é essa? O que é isso? É isso mesmo? Porque ela não deixa tão claro, mas é isso mesmo que ela está falando? E assim, não gostei a primeira leitura do GH. E eu já gostava dos contos da Clarice. Então eu achei estranho que ninguém teve uma primeira experiência assim. Foi dito sim, falaram sim, Maria Sim. Aparecida. Muita gente falou que leu e que ficou boiando. A Ah, Anitta acabou de falar, ela falou assim, eu li, né? E depois, mais tarde, eu fui reler e o livro Sim. colou em mim, de alguma forma. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, espero vocês na próxima roda de conversa. E aí tem o próximo encontro da Casa Frida, que eu já coloquei aqui, para que vocês possam também acompanhar a introdução da biografia da Clarice, junto com a Casa Frida,
né, Carla? Que vai ser... Isso, com a Felicidade Clandestina, que a gente vai fazer na Casa Frida, a gente está divulgando aqui no bate-papo, que vai ser no dia 26 de setembro, e no último sábado do mês, que vai ser no dia 27, né? 27 de setembro. Nosso próximo encontro que vai da confraria, que vai ter o número de páginas para a gente poder ler, que agora nós vamos entrar no livro, nós vamos ler devagar, nós vamos discutir devagar aqui, nós vamos trocar informação, nós vamos ficar com esse espanto que é a Clarice novamente, tá bom? Então, quero agradecer a presença de vocês, o carinho, muito bom estar com vocês. Então, um sábado, um final de sábado límpido para vocês, e é um prazer estar com vocês aqui com a gente. Obrigada, Denil, obrigada, Sandra, Ana, Maria Antonieta, Vera, uma boa noite. Marlinha. Leila, bom te ouvir, obrigada. Obrigada pelo carinho, Maria Esther, um beijo grande, Maria Tereza, Jorge, obrigada, Celso, bom te ver aqui. Te espero lá também, Tiago, Ilma, obrigada, Terezinha também. Leila, obrigada pela presença, pelo carinho. Simone, obrigada, Sofia. Um beijo para vocês, gente. Uma boa noite. Tudo de lindo para vocês e até a próxima. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.